Se preparem, é hora da diversão. Temos aqui um corte do debate raiz da imprensa gaúcha com Fabiano Baldasso, Alex Bagé e vamos ver agora o que eles falaram, né, depois da derrota do Internacional para o nosso Mengão, Flamengo 1, Inter 0. E aí, Fabiano Baldasso, tá de bom tamanho? É o que você esperava ou não? Bem, cara, esse programa aqui tá mó barato, galera. Cada integrante tem um ponto de vista e parece que cada um viu um jogo diferente. Talvez viu um jogo diferente do que eu vi, do que você aí viu. Então, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal Debate Raiz, link na descrição como créditos. Vamos lá. Eu fiquei constrangido com o que aconteceu ontem no Maracanã. Não é isso que eu espero do Internacional. Não é isso que eu espero do Inter. Cara, o Inter perdeu por um gol de diferença, tá vivo para o jogo da volta. Temos grandes chances de se classificar. Como diria o Diogo Rossi, tá tudo certo, tá? Só que é o seguinte, velho. O primeiro tempo ontem, no Maracanã, foi de um lindo jogo, um emblemático jogo entre Internacional e entre Flamengo e Bangu. Ontem era Flamengo e Bangu no primeiro tempo, no Maracanã. E não, Roger Machado, não. Aquele primeiro tempo, da forma que o Inter jogou, não foi uma imposição do Flamengo. Foi uma escolha tua. Foi uma escolha tua. Que o Internacional deveria jogar de forma reativa contra o bom time do Flamengo, todo mundo sabia e ninguém tinha nada contra. Jogar de forma reativa é uma coisa. Jogar retrancado, com medo e acuado, é outra. É outra. Sim, no primeiro tempo, pelo acadelamento e covardia da estratégia colocada em campo, poderia ter acabado tudo. Poderia ter acabado tudo. E eu vou dizer para vocês, os 30 primeiros minutos do segundo tempo me deixaram com mais raiva ainda. Com mais raiva ainda. Sabe por quê? Porque o Internacional, quando avançou as linhas, quando deixou de ser covarde e quando decidiu jogar, foi melhor do que o Flamengo. Provando que se tivesse coragem, poderia ter sido melhor do que o Flamengo o jogo todo. E ainda, para pincelar a covardia da noite de ontem, aos 30 minutos do segundo tempo, o Inter melhor do que o Flamengo, o Inter chegando com força, o Flamengo até esses 30 minutos do segundo tempo não tinha passado do meio campo, o Flamengo não tinha passado do meio campo, o Inter encaixa... Ah, tá. É só o que lhe convém, né, que você comenta, né? Porque no primeiro tempo foi totalmente ao contrário, né, cara? O Flamengo amassou o Inter no primeiro tempo. O Internacional só ficou no campo de defesa com o ônibus na frente do gol. E daí, depois que toma o gol, né, volta com uma postura diferente no segundo tempo. Foi o que eu vi. Chotou, encurralou o Flamengo. Aí o Roger pensa o seguinte, é hora de preservar a derrota. Eu já vi treinador fazer modificações do time para preservar a vitória e para preservar o empate. Ontem, pela primeira vez na minha vida, 52 anos de idade, eu vi um treinador fazendo uma modificação para preservar a derrota. Do tipo assim, dessa maneira que nós estamos jogando, daqui a pouco nós vamos empatar o jogo. Não, vamos preservar a derrota. Vamos preservar a derrota. Vamos tirar um meia e colocar um primeiro volante e voltar como a gente estava no primeiro tempo. Vamos voltar como a gente estava no primeiro tempo, porque aí a gente garante a derrota aqui no Maracanã. Foi o que o Roger fez. Gente do céu, eu não entendi até agora por que disso. Por qual motivo o Internacional achou que era tão inferior ao Flamengo? Será que aqueles 30 minutos do segundo tempo não provaram para o Roger de que a estratégia dele foi errada? Foi errada. O Internacional tem total condição do enfrentamento com o Flamengo e provou isso dentro da própria partida. Gente do céu, e ainda no final do jogo, quando o Inter se acadelou de novo, se não é o Rocher, tinha tomado 2-0 e estaria fora da Libertadores da América. Eu repito, o Inter tem total, até pelo que mostrou ontem no segundo tempo, tem total condição de reverter no Beira-Rio e tal, e lá no final, se o Inter se classificar, pouco vai se lembrar do jogo de ontem. Só que nós estamos aqui para repercutir o jogo de ontem, e no jogo de ontem o Internacional foi covarde. Foi covarde. Pelo amor de Deus, não precisava disso. Ter cuidado, ter cautela, ter resguardos, não é fazer o que fez. Por favor. Individualmente no jogo, acho que tem algumas coisas importantes para a gente destacar. Primeiro, um cara que a gente muito critica, que eu já chamei de âncora, já chamei de tudo aqui, e que fez uma exuberante partida ontem no Maracanã, chamado Thiago Maia.
Ah, aquele que o Internacional não pagou. Por que será, né, que ele jogou contra o Flamengo, né, cara? Meu, é impressionante, né? Os caras compraram o Thiago Maia, estão devendo parcelas e mesmo assim ele jogou contra o Flamengo. Deveria ter uma cláusula no contrato. Ó, se não pagar, não pode jogar contra o Flamengo e ponto final, né, cara? Palhaçada isso aí, né? Daí contra o Mengão eles querem jogar, né? O Maia foi o dono do time do Internacional ontem, peça importantíssima, importantíssima. Senti muita falta ontem do Alan Patrick, o meu capitão e craque que nas horas que eu mais preciso desaparece, né? O Alan Rodrigues estava meio perdido dentro de um processo que não priorizava um volume de bola no meio-campo, priorizava jogar todo mundo na frente da área. E no mais, cara, no mais o Internacional se virou como podia pela estratégia montada pelo treinador, que foi para a coletiva para dar parabéns aos jogadores do Internacional. O meu treinador deu parabéns aos jogadores do Inter pela derrota. Pelo amor de Deus! O meu treinador botou na dos jogadores, né? O que aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo não nos deixou passar. Não. Tu que escolheu, Roger. Eu estou decepcionado com o Roger. Decepcionado. Ter resguardos, ter estratégia, ter cuidado, não é ser cagão. O Inter foi cagão ontem no Maracanã. A vontade Ai, foi de fralda. é ofender o Baldasso, né? A vontade aqui agora é ofender, mas eu vou me segurar. Outro dia eu me passei um pouco aí com o Bajete, pedi desculpas pra ele aqui no ar mesmo. Então eu vou tentar me segurar. Não sei se vou conseguir até o final do programa, mas a vontade agora seria ofender o Fabiano Baldasso. JB. Não, mas é que eu torço pra confusão, fica à vontade. Não, o espaço é teu. Olha vou só. respirar aqui. Tá bom, toma uma aguinha enquanto eu falo o seguinte, tá? O Internacional ele volta vivo e essa é a boa notícia. Poderia ser muito pior do que foi, não foi tão ruim assim. O Flamengo, se quisesse, no primeiro tempo, poderia ter goleado, não jogou pra isso, não fez pra isso, mas o Inter deu esta oportunidade ao ficar tão recuado. E o problema civil não foi a escalação, porque o time do primeiro tempo é o mesmo do segundo tempo. E no primeiro tempo tu tem 27% de posse de bola, no segundo tempo tem 41% e uma posse de bola mais produtiva, um pouco mais à frente. É verdade que sem criar assim, nossa, o Inter empilhou chance de gols. Não é verdade, tá? Mas pelo menos não passou tanto sufoco. E eu tô falando de 41% de posse de bola até os 30% do segundo tempo. Quando o Roger faz a mudança, bota o Richard no lugar do Tabata, o Inter ali morre e para de jogar. Então, sim, eu concordo com o Baldasso no sentido de a postura do primeiro tempo foi um tanto quanto arriscada. Acho que entregar a bola pro Flamengo, é óbvio que ninguém faz isso, entrega e me ataca. Mas a gente faz essa simbologia, que é, deixa o Flamengo com a bola e fica esperando lá atrás. É arriscadíssimo, Eu vou dizer, se tivesse o Pedro, o Bruno Henrique foi bem, mas se tivesse o Pedro no lugar do Bruno Henrique, talvez o Pedro pegasse 2 meia bolas e fizesse 3 gols. Tu entendeu? Assim, então, assim, o Inter ali acabou vamos dizer assim, se precavendo para tentar não sofrer o contra-ataque do Bruno Henrique, mas também automaticamente correu um risco danado. A colocar aqui que só volta vivo por conta do Thiago Maia, que faz uma partidaça, mas também do Rocher, que faz uma bela defesa no primeiro tempo, uma ótima defesa no segundo tempo do Luiz Araújo, que pega uma bola de sem pulo, que ele também faz defesas. É aquele tipo de goleiro que tu espera que cresça no momento decisivo. Só que, inversamente contrário, quem não cresce no momento decisivo no Inter? O Wesley, o Alan Patrick, o próprio Tabata, ontem os 2 laterais, o Aguirre mais apagado ainda. A gente estava falando que o Thiago Maia tinha que, talvez, o Roger adaptar para o lateral, para o volante salvar o Bernabé. Na verdade, ele teve que ficar fazendo cobertura que nem a dele, no esquema do Roger, para o Aguirre. Então, assim, o Inter teve algumas dificuldades nesse processo que, peraí, não pode jogar como primeiro tempo. Mas se fizer o que fez nos 30 minutos do segundo tempo, tem alguma chance no Beira-Rio. É verdade, o JB fez uma frase que é emblemática, que diz muito. Eu me lembro uma vez o Chico da Lomba do Pinheiro, num programa às 7 da noite, falou: Palmeiras é Palmeiras. O JB disse que o Inter teve algumas dificuldades contra o Flamengo. Não, com o Flamengo é sempre uma barbada de jogar. 16 minutos do segundo tempo. O Roger, acho que é 16 ou 20. O Roger chama o Vitinho. O Felipe Luiz chama o Carrascal e o Everton Cebolinha, os reservas. E tinha mais, ainda tinha o Pedro.
Vamos lá, Diogo Rossi, eu sei que tu vai jogar confetes e serpentinas do Fabiano Baldasso. Vai, puxa bastante o saco dele hoje. Não, eu vou dizer pra você o seguinte, poucas vezes na minha vida eu vi um jogo de um treinador só. Eu vou explicar pra vocês, pelo menos da minha maneira de ver. O jogo de ontem passou justamente pelo Roger. O Roger provou claramente que o Baldasso estava certo, ele é bem mais treinador que o Felipe Luiz, pelo menos agora, na carreira. Que é isso, Diogo? Pelo amor de Deus, começou muito mal. Felipe Luiz não sabe muito bem o que está fazendo no Flamengo nesse momento, tá? O time é muito mal treinado, é um time com deficiências táticas claras e reais. Meu Deus do céu, cara, que é isso? Esse rapaz aqui, ele entende alguma coisa de futebol, de tática? Que absurdo que ele tá falando, velho. O jogo, quem determinou foi o Inter, não foi o Flamengo. Tá? Que jogo que ele viu, cara? Eu sou obrigado a parar porque eu não suporto ouvir barbaridades. Pelo menos na minha visão. O Flamengo atacou o lado esquerdo dele, de direito de defesa do Inter, porque um dos melhores jogadores do Flamengo joga por aquele lado, Samuel Lino. Todas as jogadas foram concentradas para lá. O Plata e o Luiz Araújo não viviam uma noite muito positiva, então talvez por isso o Bernabé não tenha tomado 2-1 nas costas, nem nenhum tipo de dificuldade. O Inter fez um jogo de tentativa de reação no primeiro tempo, que não conseguiu, e óbvio, pela qualidade dos jogadores do Flamengo, foi um massacre que a gente viu no primeiro tempo, em dado momento 82% de posse de bola. E não é mérito do Felipe Luiz, isso daí. Esse amasso aí não é mérito do treinador. Meu, que loucura, cara. A gente ouve cada coisa. É bem normal que isso aconteça quando os jogadores são bem melhores, e no caso do Flamengo os jogadores são bem melhores. O Tabata foi uma nulidade no jogo todo, praticamente, né? Aliás, o pior jogador do Inter em campo foi o Bruno Tabata. Não sei, inclusive, por que ele permaneceu em campo, né, ao longo dos 90 minutos. Quase 90 minutos. Detalhe, tá? E aí o Roger inverte no segundo tempo, ele troca, né, esta condição de jogo, quando ele reajusta o Inter, especialmente para tentar marcar mais alto, e aí o Felipe Luiz, como não sabia o que estava fazendo, ele perdeu o Emerson Royal, botou o Varela, o Flamengo perdeu todas as condições ofensivas. Você queria que ele colocasse quem, cara? Se o Emerson Royal saiu lesionado, ele tinha que colocar o Varela. Você queria que ele colocasse quem? Fala pra mim. Pelo lado direito, era o único escape que o Flamengo tinha pelo lado direito, era o Emerson Royal, e o Varela não conseguiu não só não avançar, não rompeu nenhuma linha, como tomou nas costas a noite inteira pro Bernabé. Tá provado que esse cara aqui não assiste jogos do Flamengo, ele não sabe nada do que ele tá falando. E pro Wesley por ali. E aí, óbvio que o Flamengo, né, perdeu espaço, porque tem deficiências táticas, o Roger é bom treinador, ajustou o Inter para tentar. Só que aí, quando o jogo inverte de novo, que tem essa chance final aí que o JB citou, né, que o Luiz Araújo pega uma bola sem pulo, meio mascada, e aí o Rocher faz uma bela defesa, é justamente quando o Roger desmancha de novo o Inter, e aí, obviamente, pela qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, o Inter se desajusta, o Flamengo passa a crescer mais uma vez. Se o Inter vai classificar, eu não sei, tem boas possibilidades, porque o Roger é bem mais treinador que o Felipe Luiz. A diferença entre o Roger e o Felipe Luiz é que o Felipe Luiz tem justamente isso que tu disse, Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Bruno Henrique, Samuel Lino, Luiz Araújo, Plata, Jorginho, aí é um pouco mais difícil, talvez esses caras entrem em campo e resolvam. Talvez o desajuste tático do Flamengo do jogo de ida se ajuste já na quarta-feira, porque o cérebro, o cara que vai distribuir o jogo, vai jogar, que é o Arrascaeta. O Flamengo ficou com um buraco no meio-campo, não sabia como criar nem construir. Aquele primeiro tempo de 84% de posse de bola com o Arrascaeta em campo era 4-0 pro Flamengo. Não foi, no primeiro tempo teve... Meu Senhor Jesus amado, eu nunca ouvi tanta besteira de uma pessoa só. Ganhou do Neto, ganhou de vários aí. Ganhou do Elias Júnior. Momento que foi essa diferença. Terminou o primeiro tempo com 73%. Sim. O que é altíssimo. Agora, tu tem um senso de injustiça que tu dá um exemplo... Tá bom, hoje o programa tá maravilhoso. Tem um senso de injustiça teu que é um negócio... Quando o Bernabé é driblado pelo Rinestrosa, que bota ele no bolso, e mais 3 ou 4 fizeram isso com ele, aí é culpa do Bernabé. Quando o Bernabé vai bem no jogo, não, é que daí o Luiz Araújo não estava bem no jogo. Aí não é mérito do Bernabé. Aí é o outro jogador que não estava. Então o Bernabé não vai bem nunca contigo. Não, Ele não vai bem nunca. Ele chegou a dizer, o Bernabé não tomou bola nas costas ontem porque os caras... O Luiz Araújo não estava bem. Tem que entender uma coisa. Desde que ele cantou Grêmio te vou a matar,
ele ganhou pro resto da vida o ódio dos dois aqui. Pode ter certeza. Eu sei que o Bagé tá escrito, mas só pra gente pegar isso. O Flamengo é um super time, os caras são maravilhosos, isso é absolutamente inegável, é falar o óbvio aqui. Mas assim, 3 jogadores ontem foram, assim, abaixo da crítica. O Emerson, que aí vai ter a desculpa de ter lesionado, ele torceu o tornozelo, tentou continuar e depois Que até disse Emerson? não. O Emerson Royal. Ele foi abaixo da crítica. Ah, eu acho que ele foi muito mal. O cara em cima do Aguirre? Não, o lateral direito deles foi mal. Cara em cima daqui. O Tá, quem mais? o Emerson, o Alan volante, a diferença, o Alan é base do Inter, foi pro Liverpool, foi bem no Galo, aí o Atlético comprou, só que assim, ele não é tão primeiro volante, ele é mais segundo homem. O Jorginho destoa completamente, o Jorginho teve que jogar sozinho no meio campo, isso fez toda a diferença. E o Plata, eu não tenho nenhuma sorte com esse menino, desculpa. O Flamengo tinha um buraco na zona dele e ali vai fazer toda a diferença, porque infelizmente eu acho que o Luiz Araújo foi mais até atrapalhado por não ter com quem jogar do que qualquer outra coisa. Bagé. O bom do futebol é Olha a diferença agora de análise. Parabéns, Alex Bagé. Já estou falando antes aqui porque é para vocês ficar ligado. Alex Bagé com vocês. isso que a gente acabou de ouvir aqui. É um circo. Nós vimos o mesmo jogo e cada um viu o jogo de uma maneira diferente. Eu não vou ter o brilhantismo de alguns de vocês que fez o famoso antigo Clicker BS fazendo minuto a minuto. Não vou conseguir fazer até porque a memória está pifada já. Mas, senhores, eu vi algumas coisas um pouco diferentes do que algumas coisas foram faladas. Talvez tenha sido uma dificuldade minha de entendimento de jogo. Primeiro que a melhora do Inter, ela deve ser comparada ao Inter, não ao Flamengo. A melhora do Inter não teve encaixote nenhum, Baldassi, tu me desculpa. Não encaixotou o Flamengo coisíssima nenhuma. O Inter melhorou a produção em relação à produção dele, que foi muito baixa no primeiro tempo. E diferente do que o JB viu, a saída do Emerson Royal também atrapalhou o roteiro do próprio Felipe Luiz, porque ele não dá nem para comparar ele e o Varela. O Varela é selecionável porque na seleção do Uruguai, com raríssimas exceções, qualquer um joga. Mas ele tava lesionado, ele torceu o tornozelo, o cara não conseguia subir. Bom, eu escutei tu falar do jogo que tu viu, quero falar um pouquinho agora do que eu vi. Para mim, o Emerson Royal era ele que estava produzindo as principais oportunidades, pelo menos pela lateral. O menino do Inter, o lateral direito, é o Alan Rodrigues, né? Cara, o Alan Aguirre, porque o Rodrigues, ele estava sumido, mas, cara, ele sabe o que ele faz. Quando a mínima vez que ele toca na bola, tu vê, opa, ali tem jogador de abrir espaço e tudo mais. Mas o Alan Aguirre, por exemplo... Desculpa, o Aguirre, eu estou confundindo os dois jogadores. É que o Inter tem um monte de Alan, né? Ele tem Alan Benítez, Alan Patrick e Alan Rodrigues. O Aguirre, lateral direito, poxa, o Samuel Lino deitou e não é nem pecado do lateral. É porque ele joga realmente demais, ele é um jogador diferente. Tem uma hora que chegou, não foi só o Aguirre, tem uma hora que chegou o Aguirre e mais 2 jogadores e ele sai no meio dos 3 com extrema facilidade. Eu não sei se teve tanto problema tático assim do Felipe Luiz que o Diogo aponta, porque o problema tático do Flamengo é que ele ontem jogou sem articulador. O futebol do Rio de Janeiro, principalmente do Flamengo, desde que o mundo é mundo, eles sempre tiveram um meio Armandinho, o qualificado, aquele que passa manteiga na bola. E ontem não tinha, porque é o Arrascaeta que consegue fazer isso. Tu consegue mudar o jogo com outras estruturas, o Jorginho, estupendo jogador, mas o Jorginho não é Arrascaeta. O Jorginho vai arredondar passe, mas ele não vai ter o brilhantismo, ele não vai ter a bola longa por vezes. E aí o que faz o Felipe Luiz? O primeiro tempo, pelo menos, a gente estava ali de corneta aqui no grupo do debate, teve uma hora que parecia futsal, porque o que fez o Felipe Luiz? Aí eu vejo um acerto dele. O Flamengo não jogava com bola longa, porque ele não tinha um articulador, ele não tinha domínio de meio campo. O que o Flamengo fez? Passe curto o tempo inteiro. E volta e meia tu via. O Plata chegando dentro da área, o outro menino, Luiz Araújo, chegando dentro da área. Eu acho que ele pode ter errado a opção de jogo dele. Eu acho que a opção de jogo para ele ontem, jogando dentro da casa dele, era, por exemplo, começar com o Pedro. Mesmo que o Bruno Henrique tenha feito o jogo, tenha feito o gol do jogo. O gol do jogo também é uma falha bizarra do sistema defensivo. E aí vai de novo na conta do Roger. E eu acho ali que nem os zagueiros, tá? Eu vejo no lance... O Ricardo Matias. E aí talvez seja pela falta de experiência, né? O cara que tá vindo agora para uma outra realidade de jogo grande no profissional. Tudo isso tu contemporiza. Agora o Roger, e aí sim, Baldassi, eu concordo contigo do primeiro tempo, a forma que a gente via nitidamente que quando a câmera focava no Roger e focava no Felipe Luiz, tu via o Felipe Luiz, que tinha domínio total do primeiro tempo, gesticulando e cobrando mais os caras, e o Roger parece que estava feliz com o que estava acontecendo. E claramente, quando ele chega num determinado momento, que eu repito, para mim ele não encaixotou em nenhum momento o Flamengo.
Eu acho que ele Flamengo cresceu não passava muito. no meio-campo, Ele Bagé, no cresceu, segundo tempo. ele cresceu muito de produção em relação ao que ele não fez no primeiro tempo. No segundo tempo, o Internacional chegou e disse assim: não, peraí, Flamengo, nós vamos agora ver o que acontece com qualquer um. Só que no momento que talvez ele tivesse que insistir um pouquinho, sabe aquele cara naquele meme? O cara tá cavando lá, ele tá quase perto da saída. Mas aí ele desistiu justamente quando faltava a última pasada para de repente ele furar o bloqueio. O que ele faz? Ele retrocedeu o time de novo. Pra garantir a derrota. E voltou da campanha. Aí é que entra esse ponto que eu concordo contigo. Porque volta vivo é uma expressão velha do futebol, o Alan Patrick falou disso depois do jogo. Tudo bem, a gente sabe que na prática acontece isso. Mas é que eu senti o Roger dentro de campo e depois na coletiva comemorando ter perdido apenas de 1-0. Claro. E eu acho que isso é muito pequeno pro tamanho do Inter. Eu traduziria que o Tá aí, galera, é cada análise, né, cara? Cada um tem um jeito de ver o jogo, cada um analisa do jeito que entende o jogo. Só que são faladas cada atrocidade que eu não me conformo tem hora, cara. Por isso que eu parei bastante ali nas falas do Diogo, né? Porque, meu, que absurdo, cara. Que ele falou do Felipe Luiz é total absurdo, cara. Eu acho que o Roger é muito bom treinador, eu acho, cara. Ele é bom treinador. Agora, falar que o Felipe Luiz não entende nada, que o Felipe Luiz é muito ruim, muito fraco, que o Roger é muito melhor, aí eu não concordo. Aí eu já não concordo. E é cada maluquice, né, que a gente ouve, né? Muito bem, galera. Trouxe aqui para vocês ontem, né, o debate de antes do jogo, né? Se vocês quiserem assistir, tá aqui no cardzinho aqui em cima. E trouxe o pós-jogo, tá bom? Então fique à vontade, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!